Ok, eu tenho que admitir que eu escondo umas coisinhas de vocês, mas... Vocês sabiam que eu tô na internet há quase 20 anos? É isso aí, antes mesmo de eu aprender a ler, eu já sentava numa cadeira gigante, num PC com monitor de tubo com 3 vezes o tamanho da minha cabeça pra fazer isso daqui. Emocionante. E detalhe que pra usar a internet tinha que ser só no final de semana e ela conectava num cabo do telefone. Anima! Desliga essa internet, eu quero ligar pra sua tia! Ai, mãe, o jogo tá quase baixado! Mas esse não é o ponto. O fato é que eu já tive muitos canais no YouTube. E uma quantidade surreal de tretas envolvendo esses canais que me fizeram subitamente deletar todos eles. E também aconteceram umas coisinhas mais tranquilas, tipo ser ameaçada de... A internet de antigamente era muito louca, galera. Enquanto eu fazia esse vídeo, eu fiquei meio assustada com as coisas que eu descobri, porque eu consegui ir mais a fundo nessas tretas antigas. E eu também vi como a maioria das pessoas que me ferraram no passado estão hoje em dia. E deixei o mais bizarro pro final. E minha irmã tá aqui comigo pra me ajudar. Oi. Porque eu me proponho um desafio. A cada desenho que eu conseguir recuperar dessa bagunça, eu vou redesenhar em outra versão. E depois de muito discutir nessa call, decidimos que seria uma versão de Genshin Impact. Já que minha irmã é praticamente pró nesse jogo. Não é bem isso. Cara, qualquer um que jogue melhor do que eu já considero pró. Acho que todos aqui já conhecem esse jogo. Ele é de aventura e tá disponível em várias plataformas. E também eu já fiz uns desenhos pra eles no passado e agora eles trouxeram um mapa novo pro jogo e umas atualizações bem massa. Um especial de aniversário que traz 1.600 gemas essenciais, esse mascote super fofo, 7 dias de login especial e 10 desejos grátis. E o que mais tem de grátis? Pode escolher um dos personagens 5 estrelas grátis da invocação do mochileiro. Ah, esqueci de falar. Ao alcançar as metas de progresso semanais, você pode ganhar uma constelação para certos personagens de 5 estrelas. E usem o meu código que tá aparecendo na tela pra ganhar esses benefícios super legais. Agora vambora. Eu tô aqui numa call do Discord com ela e vamos explorar tudo que eu separei hoje. Hora da viagem no tempo. Pra encontrar esse canal, nós precisamos voltar ao inacreditável ano de 2006. A maioria aqui nem tinha nascido nessa época, tava todo mundo morando no saco do pai ainda. E eu tava de frente de um computador gigante com uma internet cocô e um YouTube que havia acabado de nascer. O nome do canal era Sarinha 1. E eu achava isso muito foda, só faltou um XXX. Para de rir, cacete! E ele só tem um vídeo postado há quase 16 anos atrás e ele vai ser a coisa mais cringe que vocês vão ver hoje. Recomendo que você pule essa parte do vídeo pra não morrer de cringe. Olha, eu quase fritei meu cérebro na época pra conseguir fazer esse auge da edição. Por que tá olhando essa descrição com S? O vídeo é essa coisa aí do lado. O negócio é tão velho que na época a descrição ficava do lado do vídeo, não embaixo. Éramos todos fetos nessa época, até o YouTube era. Mas o que mais me chama atenção nesse canal, além de uma descrição vergonha alheia e uma lista de favoritos onde praticamente todos os vídeos estão indisponíveis, é o que tem no privado dele. Infelizmente há 14 anos atrás eu achei que seria uma boa ideia fotografar meus desenhos antigos usando uma câmera digital de 1 megapixel e colocar como slideshow num vídeo com uma música. Não tem música. Ela foi retirada por direitos autorais. Eu não lembro qual música era, mas considerando meu gosto refinadíssimo na época, graças a Deus a música foi retirada. Agora basta escolher um dos desenhos da Cringelândia e refazer. Isso aqui era pra ser alguma coisa, tá, galera? Nunca saberemos. Faz um desenho da Lauma, então. Ela é a nova personagem de Genshin Impact. Eu não joguei com ela ainda não, mas ela é a primeira personagem dentro. Então eu preciso de mais gente na equipe pra poder desbloquear todas as funções dela. Até que ela é bem fácil de desenhar. Simples e linda do jeito que eu gosto. O que você achou? Cara, eu não gostei não. Teu estilo só funciona com personagem tua. Pô, tu vai ficar me zoando, cara. Eu vou desligar a calma. Tu pergunta e não quer ouvir a resposta? Tá ficando chato isso. Vocês querem saber qual é o próximo canal? Mas vão ficar sabendo pelas minhas palavras. Porque, bem, ele foi excluído. Mas não foi por mim. Foi por uma dessas 3 pessoas que diziam ser meus amigos. Entre 2011 e 2013, eu tinha 3 amigos virtuais. Vou inventar nomes pra eles, porque, né, eu não posso falar aqui quem são. Esses amigos eram a Jujuba, o Shinji, porque ele usava uma foto do Shinji de Evangelion, e o Kaique Kayaki. A gente se conheceu num jogo mais velho que a bunda da Gretchen chamado Rabo. Que dava pra você jogar com esses bonequinhos aí, dava pra entrar em umas salas legais, conversar com os outros e também dava pra ter o próprio quarto, que geralmente era uma pobreza porque você precisava ter dinheiro real pra comprar os móveis. Um dia eu tava simplesmente explorando um fucking cemitério no jogo às 2 da manhã. Sim, eu tava usando o PC escondido. E vejo que tem uma única pessoa lá, usando uma fantasia de esqueleto. Ele veio amigar comigo se apresentando como Shinji. Beleza, aí a gente se adicionou e passamos a explorar as salas juntos. Entramos em vários servers naquela noite até ele subitamente desaparecer. A internet dele caiu, a mãe dele mandou ele dormir, sei lá.
lá. No dia seguinte ele apareceu de novo do nada, dizendo que queria apresentar a amiga dele, a Jujuba. Eu fui tentar amigar com a Jujuba, mas ela sempre respondia secamente todo o meu lero-lero. Mas como uma pessoa chata e insistente que eu sou, eu virei um encosto na vida dela. Quer dizer, no jogo, né? Até ela rir de alguma babaquice minha e passasse a gostar de mim. Bem, deu certo e agora éramos o trio inseparável no rabo. A gente passava horas conversando, trocando roupinhas e coisas do tipo, mas o Shinji continuava sumindo do nada sem explicação e voltando de novo. Jujuba explicou que ele morava no interior e que a internet lá era muito ruim. Até que chegou uma quarta pessoa no nosso grupo, o Kaique Kayaki. O cara era tipo o playboyzinho do grupo. Ele tinha tudo no quarto dele, só os móveis mais top do jogo. Mas ele era bem legal, ele não esnobava ninguém. E sabe uma curiosidade? Nós quatro éramos artistas. Eu mostrei meus desenhos e as animações que eu fazia no Flipnote na época. E eles me mostraram os desenhos deles. Até que o quarteto das crianças artistas resolveram criar um canal no YouTube pra mostrar a gente jogando e desenhando junto. Esse foi um dos meus desenhos na época, mas eu vou deixar pra refazer ele na hora que eu for contar o plot twist dessa história. O canal que a gente criou se chamava Eva Gamer e não adianta pesquisar por ele porque ele já foi pro saco há muitos anos. Tá, hora da treta. Na verdade, o Kaique Kayaki era namorado da Jujuba. E o Shinji sabia disso. E por que ninguém me contou? Não faço ideia. Fui perguntar pro Kaique se era verdade, ele confirmou. Mas era uma coisa que não entrava na minha cabeça. A Jujuba e o Shinji eram amigos bem íntimos. Eu cheguei a ver eles fazendo coisas em um dos quartos. E eu achava que fosse só brincadeira, mas pelo visto era sério. Recapitulando, a Jujuba traiu o Kaique Kayaki com um amigo dele, o Shinji. Eu cogitei delatar essa traição pro Kaique, mas na hora que eu ia contar, a Jujuba apareceu no jogo. Por quê? Porque ela viu que a gente tava sozinho em um dos quartos e foi ver o que a gente tava fazendo. Só que ela já chegou muito puta perguntando por que eu tava sozinha no quarto com o namorado dela. E eu muito puta também soltei um namorado que você tá traindo, sua imunda. Mentira, eu não falei isso não. Eu falei pra ela que a gente tava conversando normal no quarto. Mas depois daquele dia, ela passou a sentir um ódio assim, inacreditável de mim. Faz logo o desenho quando termina a história, cara. Tá ok, peraí. Esse aqui foi um dos poucos desenhos meus que sobreviveram da época. Postado dia 18 de setembro de 2013. E só sobreviveu porque estavam upados nesse site aqui junto com outros desenhos meus. Vocês já vão descobrir porque foi tudo apagado. Eu vou redesenhar o Flynn no lugar dessa personagem de cabelo branco genérica. Bem, agora toda vez que eu entrava, a Jujuba insistia em ficar me mandando indiretinha pra qualquer coisa que eu falava. Sempre dando a entender que eu gostava do macho dos outros. Vamos pra aquela sala ali? Ai, aquela sala toda rosa, né? Bem coisa de piquenique, combina com você. É claro que aquilo tava me estressando pra cacete, mas eu tava meio que segurando pra não contar pro Kaique o que tava acontecendo. Se eu contasse, tinha chance dele não acreditar, porque a Jujuba ficava falando que eu era uma mentirosa. Nós quatro já tínhamos postado uns 50 vídeos juntos, tudo um monte de gameplay de qualidade duvidosa e umas animações toscas que eu fazia no Flipnote. Tudo Lost Media hoje em dia. O canal tava com quase 400 inscritos e isso pra mim era o ápice. Então eu trabalhava direto editando as nossas gameplays horríveis de Minecraft e aquelas que a gente gravava no Rabo. Até que um dia eu entrei no jogo e eu vi que o Shinji tava sozinho naquele cemitério de novo. Eu fui lá fazer companhia pra ele e ele disse que tinha uma coisa importante pra me contar. Ele começou a xingar a Jujuba de tudo que era bobá e falando que ela era uma interesseira, que na verdade ela fingia namorar com o Kaique Kayaki porque o pai dele tinha dinheiro pra gastar com moeda e que ele era um gado otário que sempre enchia ela de presentinhos dentro do jogo e um monte de coisa desse tipo. Só que pro Shinji ela dizia que na verdade gostava dele e que ela tava usando o Kaique. Mas o Shinji também comprava coisas no jogo pra ela, mesmo que não fosse tanto quanto o Kaique. Então, na verdade, ela tava usando os dois. Não só os dois. Ela tava usando mais uns 10 betinhas dentro daquele jogo. Shinji descobriu que ela fazia aquilo com um monte de gente dentro dos servidores. Não era só com o Kaique e com o Shinji. Por isso ela sempre chegava com uma riquinha esnobando todo mundo nas salas, porque ela tinha um monte de item raro. Enfim, que bagunça virtual, meus senhores. Então o que a gente concluiu é que deveríamos avisar pra todo mundo sobre a falsidade da Jujuba. Vamos chamar o Kaique direto no Skype, não esperamos ele ficar online no jogo. Só que enquanto a gente tava contando pro Kaique, algo inacreditável aconteceu. Sabe o canal Eva Gamer? Nós quatro postávamos lá, então todo mundo tinha a mesma senha. Só que do nada nós três fomos deslogados ao mesmo tempo. Isso quer dizer que alguém tinha alterado a senha. E antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, o canal foi simplesmente apagado. Os 62 vídeos dele foram de Vasco. Foram horas e horas de trabalho simplesmente jogados no lixo. E por quem? Sim, ela mesma, a Jujuba. Ela descobriu que a gente tava acabando com o planinho dela no jogo e quis se vingar. E isso nem faz sentido, porque ela acabou apagando coisa dela também no canal. Porque o canal também era dela. Mas a sede de vingança era tanta que ela nem se importou.
Parando um pouco a fofoca, deixa eu explicar antes que você esqueça. Esse é o Flint, novo personagem de Genshin Impact. Ele causa dano elétrico nos inimigos, é bem fácil jogar com ele. Personagens de cabelo azul são os que eu mais tenho crush. Mas voltando à fofoca real, é claro que eu fiquei muito puta com a Jujuba, ela enganou todo mundo, tinha um ciúme doentio e sem sentido de mim, e agora ela simplesmente deletou o nosso trabalho. Eu fui xingar ela no Skype e eu tava bloqueada. Então eu fui deixar uma mensagem pra ela no jogo e eu tava bloqueada. O Shinji e o Kaique Kayaki também estavam bloqueados. Eu lembro que eu tava quase chorando porque tinha uns vídeos naquele canal que eu não tinha cópia. Então eles meio que estavam perdidos pra sempre. Eu não ia deixar isso impune enquanto aquela falsa continuava fazendo vítimas no jogo. Fomos atrás de um gadinho que a gente sabia que ela tava fingindo namorar e, pra nossa surpresa, ele sabia o que tava rolando. Ele começou a nos contar e mandar um monte de prints, nos quais eu não tenho mais, de uma conversa dos dois onde a Jujuba chamava o Kaique Kayaki de otário e dizia que eu era uma vazia que gostava de dar em cima do homem dos outros. Tipo, ela engana metade do jogo e eu que sou a vadia. Ai, que ódio dessa mina, véi! Então a gente fez a coisa mais madura a se fazer nessa situação. Fizemos um comboio pra sair por aí no jogo falando mal dela com todo mundo e contando o que ela tinha feito. A nossa intenção era ferrar ela com o máximo de pessoas possíveis. Ah, e depois disso a gente denunciou ela pra moderação do site. Adiantou? Não sei, mas pouco tempo depois ela mudou o nome do usuário dela. Acredito que foi pra se esconder de alguma retaliação, já que alguns gadinhos dela souberam o que aconteceu. Bem, o resultado disso é que eu meio que perdi a vontade de jogar e fiquei triste por causa do canal. Hoje eu perdi o contato com todo mundo e não faço a menor ideia de onde eles estão. Mas mudando drasticamente o assunto, você sabia que eu vou estar em São Paulo pra BGS esse ano? E sabe o que vai ter lá também? Um stand de Genshin Impact, a feira fantástica de Teyvat. Vai ter um monte de jogos e brindes legais lá. Ah, e o metrô de São Paulo na linha azul tá com decoração com tema de Genshin. E galera, geralmente eu coloco as fanarts que me enviam no final do vídeo, mas ultimamente eu tenho recebido poucas fanarts. Então não tem praticamente nada pra colocar aqui agora. Me enviem fanarts, galera! Obrigada por assistir, bye bye!